Olá, alunos. Aqui é o professor Marcos Fabiano, da disciplina de Cálculo 2, do curso de Licenciatura em Matemática, Modalidade de Distância da Universidade Federal do Acre. Então, na videoaula de hoje, nós vamos estar falando sobre aplicações da integral definida em cima do cálculo diário. Então, esse aqui é a aula de cálculo diário, parte 1. Então, nós vamos ter 4 videoaulas embasadas no cálculo diário. Então, nessa primeira parte, nós estamos interessados em calcular a área de uma função f, que está aqui em vermelho. Essa aqui é a curva que descreve a função, o gráfico da função f, dentro de um intervalo AB. Então, observe que todo o gráfico da função ele está acima do eixo x aqui do gráfico. Ok? Então, para isso, nós queremos então calcular a área limitada, pelo gráfico da função, ok? Limitada pela reta x igual a b, pela reta x igual a a e pelo eixo x, que é o y, igual a 0. Então, nós queremos saber quanto equivale a área aqui sombreada, que está delimitada, ok? Pelo gráfico da função f, pela reta x igual a b, x igual a e o eixo x, que é o y, igual a 0. Então, lá na apostila, a gente conclui que essa área que nós queremos calcular, ou seja, dessa região aqui, ela é exatamente a integral definida da função f de x, dx, dentro do intervalo AB. Então, essa fórmula aqui, é a fórmula da área para regiões que estão acima do eixo x, como está aqui no exemplo genérico. Ok? Então, eu vou fazer alguns exemplos para a gente verificar isso. Exemplo 1. Determine a área do conjunto A igual aos pares x, y do R2, tal que x está variando entre 0 e 4, e f de x é igual a raiz quadrada de x. Ok? Então, vamos montar a forma geométrica desse conjunto. Tudo bem? Então, vamos fazer os eixos aqui. E vamos construir a forma geométrica do conjunto. Então, aqui eu tenho o 1, o 2, o 3 e o 4 para x, o 0, o 1 e o 2 para y, ok? Então, se a gente pegar, como o x varia de 0 até 4, para x igual a 0, f de 0 é raiz quadrada de 0, que é 0. Então, vai dar esse ponto aqui do gráfico da função. Para x igual a 1, f de 1 é igual a raiz quadrada de 1, que é 1. Então, eu vou ter aqui o ponto de coordenadas 1 e 1. Para x igual a 4, f de 4 é igual a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, o ponto 4 vai ser elevado em y igual a 2. Então, nós queremos determinar, a área do conjunto delimitado pela função raiz quadrada de x no intervalo de 0 até 4. Então, essa área é esse conjunto aqui que eu estou delimitando ele em azul. Ok? Então, é toda essa região aqui. Nós queremos saber quanto vale essa área aqui.
Então, observe o quê? Que a área delimitada pelo gráfico da função, pela reta x igual a 4 e pelo y igual a 0, que é o eixo x, ele está totalmente acima, ok, do eixo x. Então, isso quer dizer o quê? Que a área, tudo bem, vai ser dado, a área de A vai ser igual à integral da função f de x, dx, no intervalo de 0 até 4. Então, isso vai ser igual à integral de 0 até 4. Quem que é a função f de x? É a raiz quadrada de x dx. Então, isso vai ficar igual à integral de 0 até 4 da função x elevado a meio dx. Então, isso vai dar x elevado a 3 meios sobre 3 meios, avaliado no intervalo de 0 até 4. Então, reescrevendo aqui o x elevado a 3 meios sobre 3 meios, vai ficar 2 raiz quadrada de x ao cubo sobre 3, avaliado no intervalo de 0 até 4. Então, isso vai dar o quê? Vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 4 ao cubo sobre 3 menos 2 raiz quadrada de 0 ao cubo sobre 3. Ok? Então, isso vai ser igual. Então, raiz quadrada de 4 é 2. 2 ao cubo dá 8. 8 vezes 2, 16. Então, vai ficar 16 sobre 3. Raiz quadrada de 0 ao cubo é 0. Então, 12 é 0, 0. 0 dividido por 3, 0. Então, aqui vai dar 16 sobre 3. Então, a área aqui do nosso conjunto A é 16 sobre 3 unidades. Ok? A unidade não está definida. Ok? Se é metros, se é centímetros, se é quilômetros, mas a gente coloca unidades quadradas aí. Ok? Então, a área delimitada pela função raiz quadrada de x no intervalo de 0 até 4, ela equivale a 16 sobre 3 unidades quadráticas. Ok? Vamos calcular mais um exemplo aqui. Então, exemplo 2. Calcule a área do conjunto B igual aos pares XY pertencente ao R2, tal que o x está variando de 0 até 2 e y é igual a x mais 1. Ok? Então, é a área desse conjunto que nós queremos calcular. Então, a gente tem que representar esse conjunto geometricamente para entender o comportamento dele. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos fazer os eixos aqui. Então, a função que nós estamos trabalhando, o conjunto da é y igual a x mais 1. Ok? Então, eu posso olhar para f de x como sendo x mais 1. Então, quando o x for 0, que é o primeiro valor aqui, é o menor valor que o x assume, f de 0 é 0 mais 1, que dá 1. Então, dessa forma, o 0 está sendo levado aqui no 1. Então, aqui nós temos o primeiro ponto. Quando x for igual a 2, ok? Que é o maior valor que x assume aqui no conjunto, então f de 2 é igual a 2 mais 1, que é 3. Então, dessa forma, o 2 vai ser elevado no 3. Ok?
Então, a f igual a x mais 1 é uma reta. Então, como eu só estou trabalhando no intervalo de 0 até 2, que é justamente entre esses dois pontos, isso dá um segmento de reta entre x variando de 0 até 2. Então, qual é a região que nós queremos calcular a área? É a região que está compreendido por toda a função x y igual a x mais 1 e x variando, ok, de 0 até 2. Então, isso vai dar esta região do gráfico, ou seja, é todo mundo que está compreendido no trapézio, ok? Aqui. Só observando, aqui faltou uma condição, y maior ou igual a 0, que aí compreende todo mundo que está dentro do trapézio. Então vamos lá. Então nós queremos calcular a área, esse é o conjunto B. Então do conjunto B, então isso é a integral da função f de x dx no intervalo de 0 até 2. Então observe por que eu estou fazendo essa fórmula, porque a área está inteiramente acima, o conjunto está inteiramente acima do eixo x, ok? Então minha função é a função x mais 1, então vai ficar a integral de 0 até 2 de x mais 1 dx. Então eu posso separar a soma aqui na soma das integrais, então vai ficar a integral de 0 até 2 dx dx, mais a integral de dx de 0 até 2. Então a primitiva do x é x² sobre 2, avaliado no intervalo de 0 até 2. Mais a primitiva de dx é x, então x avaliado de 0 até 2. Então a primeira aqui vai ficar 2 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. Mais a segunda vai ficar 2 menos 0. Então 2 ao quadrado dá 4, dividido por 2 dá 2. 0 ao quadrado dá 0, 0 sobre 2 dá 0. A segunda, mais 2 menos 2, 2 menos 0 dá 2, então dá 2. Então a área aqui deu 4. Então a área de B é igual a 4 unidades quadradas. Ok? Então isso a gente usa quando a região que a gente está calculando a área ficar inteiramente acima do eixo x. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Exemplo 3. Calcule a área do conjunto A igual aos pares xy pertencente ao R2, tal que o x está variando de 0 até 1, o y é igual a x² e y maior ou igual a 0. Ok? Então vamos lá. Então fazer os eixos coordenados aqui. Então o que nós queremos calcular? Nós queremos calcular a área formada pelo conjunto A. A função é y igual a x². O intervalo onde x está variando é dado, é de 0 até 1. E o y tem que ser maior ou igual a 0. Então vamos construir primeiro o gráfico da função y igual a x². Então, quando x é igual a 0, f de 0 é 0 ao quadrado, que dá 0. Então aqui nós vamos ter o ponto 0, 0. Quando x for igual a 1, que é o outro extremo do intervalo, f de 1 é 1 ao quadrado, que dá 1. Então, o 1 vai ser elevado no 1.
Então aqui a função é do segundo grau, então é uma parábola de concavidade para cima. E observe que no zero é o vértice dessa parábola. Então ela vai descrever um pedaço do arco da parábola aqui. Então qual região nós estamos interessados? Nós estamos interessados pelo gráfico da função y igual a x² no intervalo de 0 até 1. Então está aqui. Com y maior ou igual a 0. Então é toda a região delimitada pelo gráfico da função, o eixo x e a reta y, x, quer dizer, igual a 1. Então aqui, esse é o nosso conjunto A. Então é ele que nós queremos calcular a área. Ok? Então a área, como a região está toda acima do eixo x, a área é a integral da f de x dx no intervalo de 0 até 1. Então isso vai ficar a integral de 0 até 1 da função x² dx. Então a primitiva do x² é x ao cubo sobre 3, avaliada no 0 até 1. Então isso vai ficar 1 ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3. 1 ao cubo dá 1, então fica 1/3, 0 ao cubo dá 0, 0 sobre 3 dá 0. Então vai ficar 1 ao cubo. Então a área do A é 1/3 de unidade quadrática. Então essa é a nossa área. Então na próxima aula nós vamos abordar outra situação de cálculo de área. Bons estudos a todos e até a próxima videoaula.